Bom dia, pessoal do quarto ano. Então, hoje, terça-feira, dia 9 de junho de 2020. Hoje teremos aula de português, ciências e uma atividade bem legal de inglês, lá na apostila de inglês, ok? Então, vamos começar com a nossa aula de português. Então, peguem lá a apostila de vocês, de português, abram na página 56. Nós iremos fazer 56 a 60. Hoje, nosso conteúdo em português será sobre reportagem. Então, nós temos aí uma reportagem, nós iremos ler juntos, né, a reportagem e iremos ver os exercícios. Então, faremos uma leitura e interpretação desse texto, que é a nossa reportagem, ok? Então, vamos lá. Abram lá a página, peguem o marca-texto. A professora falou página 56, certo? Só que antes da gente iniciar a leitura na página 56, eu peço a vocês que abram na página 59. E vocês vão grifar aí na página 59 a definição de reportagem. Então, o que é reportagem? Então, vamos lá, página 59. Podem grifar o quadro que está lá em cima, no início da página. Então, tá assim. Reportagem é um gênero textual que apresenta ao leitor informações mais detalhadas a respeito de um fato ou um assunto. Geralmente, os repórteres reproduzem a fala de outras pessoas, que podem ser especialistas no assunto ou testemunhas da notícia, ok? Então, aí está a nossa reportagem. Então, querendo ou não, a reportagem também é um tipo de texto, né? Um gênero textual, no qual nos informa algum assunto, né? Informações sobre determinado assunto. E aí nós temos os repórteres, né? Que eles entrevistam. Eles entrevistam desde um especialista como uma vítima ou uma pessoa que viu o caso, que ela é testemunha daquela notícia, né? Então, nós temos aí várias pessoas envolvidas numa reportagem, ok? Então, vocês podem grifar aí, pessoal. E agora sim, vamos voltar para a página 56. Como a professora já disse, lá no início do bimestre, a nossa apostila de português está falando tudo sobre água. Então, todo o conteúdo, qualquer tipo de texto que vocês encontrar na apostila de português, vocês vão ver que está sempre se referindo à água, né? Desde desperdício, desde utilidades da água, né? Porcentagem da água no nosso planeta, no Brasil, no nosso país. Então, tem várias informações sobre água. Ok? Então, vamos lá. Como não é, agora também não é diferente, a nossa reportagem vai estar falando sobre água, tem a ver com água. Então, tá lá, chuva de ideias. Então, a palavrinha chuva nos lembra água, porque é a água caindo, certo? Mas aqui são chuvas de ideias. Mas o que será chuva de ideias? Quer dizer que está despencando várias ideias de várias pessoas. Então, a chuva não cai um monte de água, não é assim? Quando a gente pensa em chuva, a gente imagina um monte de água caindo. E assim é a chuva de ideias, quer dizer que nós vamos ver várias ideias de várias pessoas, né? De muitas pessoas. Então, vamos lá. Alunos constroem de cisternas para armazenar água da chuva, a engenhoca para as privadas. Então, vamos lá. Com a grave seca nas represas de São Paulo, o tema da falta d'água transborda nas escolas dentro e fora da sala de aula. No Colégio Santa Maria, Zona Sul, alunos estão construindo cisternas. O que são cisternas? Reservatórios para acumular água da chuva. É como se fosse uma caixa d'água, né? As cisternas. Então, é para acumular, para guardar a água da chuva. Uma delas já é usada para regar os jardins da escola e a outra foi doada para uma creche da região. Sem água, vai acontecer um desastre na cidade, alerta João Pedro Florencio, 12 anos, que participa da experiência.
Já as crianças do Colégio Sante, no Paraíso, Zona Sul, encontraram uma forma de economizar. Encheram garrafas PET com pedrinhas e as colocaram nas caixas de descarga das privadas da escola. Gente, privadas são patentes, é o vaso sanitário que nós temos no banheiro, ok? A engenhoca faz com que menos água seja utilizada, certo? A cada vez que a descarga é acionada. Em Pinheiros, Zona Oeste, a escola Aprendendo a Aprender, que já sofre diariamente com a falta d'água, usou o próprio hidrômetro, tá? Aparelho que mede o consumo para alertar os alunos e reduzir o desperdício. A gente anota os gastos do colégio todos os dias e no final de cada mês faz um gráfico, explica Ana Júlia Passini, 11 anos. A menina resolveu levar o ensinamento para casa. Falei para minha mãe, que é síndica do meu prédio, pedir para os moradores economizarem. Um mês depois, a conta veio bem mais barata. Beatriz Vocem, 12 anos, do Santa Maria, convenceu a família a economizar a partir de uma dica que ouviu nas aulas. Nós agora temos o hábito de guardar em um balde a água que cai antes de o chuveiro esquentar. Usamos na descarga e para lavar o quintal, conta. São lições de casa que não podemos deixar de fazer, faça chuva ou faça sol. Então, aqui nós tivemos uma chuva de ideias, né? Aqui, o que eles escreveram? Em um colégio, eles começaram a fazer cisternas, que são reservatórios de água, para guardar a água que cai da chuva. E aí eles utilizam essa água. Ah, mas eu posso utilizar para fazer comida? Não, eu utilizo para outras coisas. Lavar uma calçada, lavar o banheiro, né? Então, eu utilizo para outras coisas. Mas é uma economia. É uma forma de economizar a água? Sim, é uma forma de economizar. Depois teve outra escola que fez com a garrafa PET, colocou pedras na garrafa PET, daí ela fica pesada, e colocou lá na descarga, dentro da descarga, né? Porque daí você não tem que ficar apertando tanto tempo, né? Porque já está bem pesado. Então, também é uma forma de economia? Sim. Por isso que nós sempre falamos que na hora de dar descarga, não coloca lá o dedinho e aperta a descarga e fica lá uma eternidade. Não, apertou, já solta, porque já vai vir, você já apertou, você já acessou, né, o clique lá na descarga para vir aquele jato de água forte. Então não precisa, não tem necessidade de ficar com o dedinho lá na descarga, apertando o botão, ok? Também é uma das formas de economia. E aqui a outra ideia foi que eles colocaram, conforme eles ligam o chuveiro, enquanto a água está esquentando, eles colocaram um balde de água embaixo do chuveiro e essa água mesmo eles acabam jogando no vaso para dar a descarga, certo? Então também é outra forma de economia. Então nós tivemos aqui uma chuva de ideias, nós tivemos várias ideias, né? E assim os alunos aprendendo aí na escola começaram a levar essas ideias para casa e começou a fazer a diferença. Então, eles perceberam que realmente estavam economizando. Como que eles perceberam? Na hora da conta, né? A conta veio bem menos, ok? Página 57. Nós temos aí várias gotas simbolizando as gotinhas de água. E nessas gotas estão lá perguntas e respostas, a crise hídrica. Hídrica vem de água, ok, pessoal? Em fevereiro, choveu bastante em São Paulo. O problema da falta d'água? Não. Os reservatórios que abastecem São Paulo continuam com níveis baixos. Precisamos continuar a economizar para não haver racionamento de água. Depois, eu tenho lá naquele azul mais forte. Se eu guardar a água do banho, por exemplo, vai fazer alguma diferença nos reservatórios? Aí vem a resposta, na gotinha mais clara. Sim, toda a população deve fazer a sua parte e economizar. Imagine quanta água pouparemos se todos tiverem esse tipo de atitude, né? Depois, a água do planeta vai acabar? Aí vem a resposta. A água do planeta não deve acabar. O problema é que a população cresce muito e a quantidade de água potável ainda é limitada. Próxima pergunta. Na minha casa tem uma cisterna que coleta a água da chuva. Posso tomar essa água? Pode, mas ela possui substâncias tóxicas e deve antes passar por tratamentos como fervura.
filtragem e uso de cloro. Então, pode fazendo essas medidas, tomando essas medidas, tá? Por quê? Porque a água não está totalmente limpa. Então, eu posso ferver e depois coar essa água, filtrar ela e também acrescentar o cloro, ok? Mas eu posso tomar diretamente a água lá que ficou reservada na cisterna? Não. Primeiro tem que fazer esses procedimentos, certo? Próxima pergunta. Podemos tirar o sal da água do mar para utilizá-la? Existem máquinas que tiram o sal da água do mar e a torna potável para o consumo humano, mas é uma tecnologia muito cara. Já tivemos racionamento de água em São Paulo? Sim, São Paulo já passou por racionamentos quando as pessoas ficam sem água em suas casas, nos anos de 1969, 1985, 2000 e 2001, ok? Estudantes enfrentam falta d'água em casa e na escola. Todos os dias, alunos da Escola Municipal Otávio Mangabeira, na zona leste de São Paulo, ficam sem água em casa a partir das 13 horas até o dia seguinte. Na minha, são 5 pessoas. Agora, se não tomarmos banho rápido, alguns ficam sem. Conta Pedro Pinheiro, 12 anos. Mesmo antes de a crise se agravar, eles já pensavam em como economizar. Em 2013, decidiram construir uma calha no colégio. Funciona assim: a calha recebe a água da chuva e a direciona para tubos de garrafas PETs, produzidos pelas próprias crianças. Dali, o líquido cai em grandes baldes e é usado para regar a horta. Até o final do ano passado, a gente levava os tomatinhos que plantava para casa. Lembra Bruno Pacheco, 12 anos. Mas, ao voltarem das férias, ele e seus amigos levaram um susto. A escola havia sido invadida e o projeto da calha estava destruído. Mesmo assim, não desistiram. Vamos fazer tudo de novo neste ano. Temos que cuidar da água, ainda mais agora com a represa vazia, diz Yuri de Lima, 12 anos. A escola, atualmente, só recebe água pela manhã. As caixas d'água a reservam para que seja utilizada ao longo do dia. Então, vocês viram aqui, então, um dos problemas que esse colégio enfrenta, né? A falta de água, ok? Então, vamos lá, pessoal. Página 58. De acordo com o nosso texto aí, a nossa reportagem, nós iremos, então, responder aí as perguntinhas. A reportagem que você leu informa como as escolas criaram uma campanha contra a poluição das águas ou o que os alunos de diferentes escolas fizeram para economizar água. Então, segundo quadradinho, o que os alunos de diferentes escolas fizeram para economizar água. Então, assinala aí um X. 3. De acordo com a reportagem, o que são cisternas? Então, pode escrever. São reservatórios que servem para acumular, para guardar a água da chuva. Então, pode escrever aí. Então, o que são cisternas? São reservatórios que servem para acumular água da chuva. Certo? Exercício 4. O que fizeram as crianças do Colégio Sante para economizar água? Então, vamos lá ver os alunos do Colégio Sante, né? Então, o que eles fizeram? Eles encheram garrafas PET, né? Com pedrinhas. Então, essas garrafas descartáveis, né? Garrafas de PET, encheram com pedrinhas e colocaram essas garrafas aonde? Nas caixas de descarga. Lá no banheiro, né? De descarga, lá da patente, do vaso sanitário. Então, pode colocar aí. Então, eles encheram garrafas de PET com pedrinhas e as colocaram dentro das patentes não, das caixas de descarga, né? Aí, as caixas de descarga da patente, ok? 5. Releia este trecho. A gente anota os gastos do colégio todos os dias e no final de cada mês faz um gráfico, explica a Ana Júlia Passini, 11 anos. O trecho que está entre aspas
indica a fala de uma especialista em problemas de abastecimento de água ou de uma entrevistada, que foi a Ana Júlia Passini? Uma entrevistada, que foi uma das alunas, né? Então, uma entrevistada, Ana Júlia Passini. Certo? Tudo bem? Então, continuando. Letra B. Em qual escola estuda a Ana Júlia Passini? Então, na escola Aprendendo a Aprender. Pessoal, escrevam aí com letra maiúscula, porque é o nome aí da escola da Ana, tá? O nome do colégio dela. Então, na escola Aprendendo a Aprender. Esse é o nome da escola da Ana. Letra C. Quantos anos tem Ana Júlia? Lá no final tá lá, 11. Significa que ela tem 11 anos. Então, pode escrever aí, 11 anos. 6. Releia outro trecho da reportagem. Nós agora temos o hábito de guardar em um balde a água que cai antes de o chuveiro esquentar. Usamos na descarga e para lavar o quintal. Conta. De quem é a fala indicada entre as aspas? Então, se a gente for lá no texto e pegar esse trecho aí, dessa pessoa que está falando, vocês vão ver que é de Beatriz Vossen. Então, vão escrever aí, letra maiúscula, porque é um substantivo próprio, é o nome de uma pessoa, tá? Beatriz Vossen. Então, essa é a fala de Beatriz Vossen, ok? A quem se refere o pronome nós? A Beatriz e a sua família, porque ela está falando lá, ó. Nós agora temos o hábito de guardar em um balde a água que cai antes do chuveiro esquentar. Então, é ela e a família, né? Então, é a Beatriz e a sua família, certo? Página 59, exercício 7. Quem são os autores da reportagem? Aí, se vocês forem lá no final da reportagem, vocês vão ver, tá? Os autores da reportagem. Aí nós vamos escrever o nome. Então, podem escrever lá. Letra maiúscula, porque é nome de pessoa, substantivo próprio. Júlia Barbon e Rafael Gomes. Tá? Gomes aí com Z no final. Então, Júlia Barbon e Rafael Gomes. Exercício 8. Onde e quando a reportagem foi publicada? Então, primeiro, onde? Na Folhinha, que é o quê? A Folha de São Paulo, é o nome do jornal. Então, coloca lá, na Folhinha, aí coloca entre parênteses o nome dessa folhinha, que é do jornal Folha de São Paulo. E quando? Em 28 de fevereiro de 2015. Então, na Folhinha, Folha de São Paulo, 28 de fevereiro de 2015. Então, tá aí. Onde e quando. 9. Qual é o título da reportagem? Chuva de ideias. O nosso título aí mesmo central é esse grande, né? Chuva de ideias. 10. Qual a relação entre o título e o assunto da reportagem? Então, o título, Chuva de Ideias. Aí o que nós temos? Então, nós temos o uso da água, da chuva e as muitas ideias que as crianças tiveram para preservar a água. Então, pode escrever aí. Então, o título, Chuva de Ideias, nos indica, nos informa, né, o uso da água, da chuva e as ideias dos alunos, das crianças, as ideias que eles tiveram para preservar a água, ok? Então, é isso daí, essa é a relação entre o título e o assunto. Então, chuva de ideias que nos informa, né? Então, o uso da água da chuva nas diferentes ideias que as crianças tiveram para nos informar, né, das ideias que elas tiveram para preservar a água, ok? 11. Na parte central da reportagem, há uma área destinada a perguntas e respostas, as perguntas. Então, as perguntas, elas aparecem nas gotas com o azul mais forte ou com o azul mais claro? O azul mais forte, porque o azul mais claro são as nossas respostas, tá?
Releia uma das perguntas e sua resposta. Então, tá lá. Na minha casa tem uma cisterna que coleta a água da chuva. Posso tomar essa água? Aí vem a resposta. Pode, mas ela possui substâncias tóxicas e deve antes passar por tratamentos, como fervura, filtragem e uso de cloro. Então, vamos lá. 12, letra A. Quem possivelmente fez essa pergunta? Então, possivelmente foi um dos alunos da escola, certo? Então, pode responder aí. Possivelmente foi um dos alunos da escola. Possivelmente foi um dos alunos, então, dessa escola. Ou das escolas, porque nós vimos aí várias escolas, né? O testemunho de várias escolas. E quem provavelmente respondeu? Provavelmente quem respondeu? Se foi publicado na Folha de São Paulo, provavelmente foi alguém, né, algum editor-chefe, também especialista sobre o assunto. E foi respondido lá no jornal. Então, possivelmente foi um especialista, ok? Foi atribuída a pergunta, o jornal lança a pergunta para um especialista e o especialista responde. Então, possivelmente foi um especialista no assunto. Foi respondido por um especialista no assunto. E aí o jornal lançou na sua folha, ok? 13. Releia a seção de perguntas e respostas e encontre um erro. E agora, lá nas perguntas, nós temos um erro. A primeira das perguntas está incompleta. Vamos ver por quê? Então, vamos lá. Na primeira das perguntas, ela está incompleta. Olha só. Em fevereiro, choveu bastante em São Paulo. O problema da falta de água. Então, aqui, eu não tenho um término. Por que está incompleta? Porque está faltando algo. Ele aqui não está fazendo uma pergunta. Vocês percebem? Olhem todas as gotas azuis lá na página 57, todas têm um ponto de interrogação no final. E somente essa primeira gotinha escura não tem. E ela está incompleta porque ela não faz sentido. Por exemplo, em fevereiro choveu bastante em São Paulo. O problema da falta de água, e aí? Daí não tem o término. E aí ele vem respondendo não, os reservatórios. Então ele está respondendo não para o quê? Qual foi a pergunta? Então aqui está sendo o erro. Então a primeira das perguntas está incompleta. Então aí que está incompleto, ok? Porque não foi dado término na pergunta. Então a gente não sabe o que realmente foi perguntado. A gente tem ideia pela resposta do jornal, né? Mas ali a gente não tem ideia. Se a gente lê só a gotinha lá, azul escura, a gente não vai ter ideia do que se trata e o que está querendo saber, ok? Então, a primeira das perguntas está incompleta. E página 60, vamos lá. De que modo você poderia informar a folhinha a respeito desse erro? Então, veio com esse erro. De que forma que você poderia? Por meio de uma carta do leitor. Isso, por meio de uma carta do leitor, que é a nossa carta de reclamação, né? Que a gente tem direito de escrever, seja online, né? A gente tem direito de escrever e notificar, né, o jornal, por meio, então, de uma carta, essa carta de reclamação, ok? Aí nós vamos para o 16. Vamos para o 16, depois a professora volta aí no 15, ok? Então, 16. Releia a pergunta que está incompleta. Analisando a resposta dada, qual seria uma possível continuação? Então, nós temos uma possível continuação. Então, vamos lá. O problema da falta de água. O que a gente poderia colocar aqui? Porque a resposta foi não. Os reservatórios que abastecem São Paulo continuam com níveis baixos. Então, aqui a gente poderia continuar assim. O problema da falta de água foi solucionado? Foi resolvido? Então, poderia ser essa. E aí vocês vão completar aí na gotinha azul escura, tá? Então, o problema de falta de água foi solucionado? Foi resolvido? E coloca o ponto de interrogação, ok? 17.
A reportagem está dividida em uma parte principal, uma parte de perguntas e respostas, e uma terceira parte marcada pelo subtítulo, que é Estudantes enfrentam falta de água em casa e na escola. Sobre o que trata o texto da terceira parte. Então, esse texto aí falando sobre essa falta de água na casa e na escola. Do que fala? O próprio título está dizendo, é sobre a falta de água na escola. Qual escola? Otávio Mangabeira. E na casa dos alunos. Então, ele fala, então, sobre o que trata o texto. O texto trata sobre realmente essa falta de água na escola. Qual é o nome da escola? Então, tá lá, Otávio Mangabeira. E também a falta de água na casa dos alunos. Então, tá aí no título, já está mostrando sobre o que trata o nosso texto. E exercício 18, na reportagem há 2 fotografias. Qual é a função delas? Primeiro, ilustrar o texto e também chamar a atenção do leitor para que ele faça a leitura. Então, chamar a atenção para provocar, né, esse desejo no leitor dele realmente fazer a leitura. Porque geralmente as pessoas, quando elas veem um texto só escrito, muitas pessoas têm preguiça de ler pelo fato de ver só escrita. Mas quando tem uma imagem, já se torna mais fácil. Então, a imagem chama a atenção. Muitas vezes, até com a gente mesmo na rua, a gente vê lá uma imagem e do lado uma escrita. Então, essa imagem chama a nossa atenção e nos faz ler, nos faz chegar até a leitura do que está sendo tratado ali o texto, ok? Então, essa é a função da fotografia, da imagem. Então, ilustrar o texto e chamar a atenção do leitor. Então, para ilustrar, para mostrar o que realmente está se falando e para chamar a atenção do leitor, ok? E letra B, as 2 fotografias apresentam legendas, mas somente uma delas é necessária para entender a foto. Qual delas? Então, eu tenho 2 fotografias, certo? A primeira, nós temos os alunos mostrando os cartazes, né? Sobre as ideias deles. E a segunda também eles fizeram uma maquete, né, de como eles fizeram lá a cisterna, né, com garrafas PETs também. Então nós temos uma maquete representando aí. Então, qual delas seria necessária para entender a foto? Então, seria a legenda da segunda fotografia. E por quê? Porque ela está indicando o nome das crianças, tá? E ela explica o que tem na imagem, ok? Porque lá na primeira imagem, vocês estão vendo aí as crianças, né? Mostrando os cartazes que elas fizeram, mas só está escrito, na escola aprendendo a aprender, alunos fiscalizam o consumo de água. Então, quer dizer, ela não explica a nossa imagem. Já a segunda imagem está explicando. Então, tá lá Yuri, Pedro e Bruno, que são esses 3 alunos, de 12 anos, com maquete do projeto de captação de chuva na escola. Então, está explicando quem são as pessoas e o que elas estão fazendo, ok? Então, a legenda da segunda fotografia, por quê? Porque ela indica o nome das pessoas e explica o que estão fazendo, ok? Então, essa é a nossa resposta. Voltando lá no exercício 15, a professora disse que iria falar por último. Então, tá lá. Escreva um parágrafo informando o erro à folhinha. Lembre-se de apresentar, relatar o erro e dizer em que reportagem, caderno, dia e ano você encontrou. Então, vocês vão montar aí. Vocês podem fazer no caderninho mesmo que a professora passou tarefa aí, tarefa de casa, ok? Vocês estão aí com o caderninho. Vocês podem aí passar um traço no final das tarefas aí e colocar apostila de português, página 60, tá? E colocar aí, então, escrever um parágrafo. Vocês vão, então, escrever como se vocês estivessem escrevendo para a folhinha, lá, a Folha de São Paulo, e vocês vão apresentar, vocês vão relatar, vocês vão dizer sobre esse erro que veio lá na primeira pergunta. Então, aí cada um vai ver de que forma vai escrever relatando isso para o jornal. E aí vocês podem fazer nesse caderninho que vocês estão aí com tarefa de casa, ok?
Certo, pessoal? Então, espero que essas chuvas de ideias também tenham aí, vocês tenham assimilado bastante coisa aí também, para começar a fazer em casa aí, junto com a mamãe, papai, com toda a família, ok? Então, agora nós vamos lá para a apostila de ciências e depois inglês.